Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 17 de março. Agora na Espanha, 19 horas e 29 minutos. No Brasil, 15 e 29 da tarde. Gente, eu tô no gráfico da BTC, que é o gráfico no diário abaixo. O gráfico de cima é a Nasdaq. A Nasdaq tá engrenando aqui uma bela atração que vai levá-la de volta para MM200, lá em 20.500 e pouquinho. A BTC está tentando superar a média móvel de 200 períodos e como a Nasdaq está voltando para a MM200, é muito provável que a BTC rompa para retornar para essa macroacumulação que aprisionou ela entre 90, 91, 90, 91 mil e 108, 109 mil, que foram os dois cumes dessa macroacumulação. Mas o gráfico que eu quero mostrar para os senhores é o de Renko. Nesse momento não há nada que segure a BTC até a aresta superior desse grande padrão mastro-bandeira que a BTC está desenhando aqui no Renko. Então não tem como negar que isso aqui foi uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5 que vai levar a BTC invariavelmente para 130, talvez 150 mil dólares. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Gente, no gráfico diário, essa cunha triangularizada que tem por centro gravitacional a própria MM200 vai acabar levando a BTC de volta para o cerne nervoso dessa macroacumulação. No gráfico semanal nada mudou, pelo contrário, esse corpo real vendedor fortemente engolfado, abraçado pelo corpo real vendedor da semana passada, acabou por pontificar o fim desse ímpeto vendedor. Eu não me assustaria com a BTC promovendo um retorno espasmódico para o patamar da VWAP anual, lá no patamar de 97, 98 mil dólares. Pode até botar um pavio superior ali no patamar de 100 mil dólares. Agora, um gráfico, uma imagem que eu quero mostrar para vocês é do mundo TradeFi hoje. Vocês vejam que tá tudo verde hoje. Basicamente, só tá avermelhado as sete magníficas. Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Google, Meta, Amazon, Tesla. Ou seja, tirando as sete magníficas, tá tudo esverdeado. Então, o que a gente pode entender do que está acontecendo no mercado TradeFi? Claramente começa a se desdobrar uma certa rotação de capital no mundo TradeFi, que deve se replicar no mundo cripto. Porque o mundo cripto tá se comportando. A BTC seria o índice Nasdaq e as altcoins seriam basicamente tudo que não pertence às sete magníficas. Assim, mal comparando. E o que está acontecendo com o mundo cripto hoje? Basicamente, a BTC está ali patinando. Se a gente olhar o gráfico diário, o intraday da BTC, a BTC está desenhando uma reguinha e muitas altcoins estão subindo mais de 5%. A BNB deu uma bela explodida, algumas altcoins começam a performar bem. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Raramente a gente presencia a Nasdaq performando bem com as sete magníficas performando mal. Porque aquilo é um índice ponderado pelo volume e pelo tamanho do market cap, pelo volume e pelo tamanho do market cap daquelas corporações. Basicamente, a Nasdaq indo bem, mesmo com as sete magníficas indo mal, só significa uma coisa: as corporações de baixa e média capitalização estão performando bem. Então não esperem a BTC explodir, porque vocês podem ter certeza que as sete magníficas em algum momento também vão voltar a bombear e vão acabar arrastando todo o mercado de volta para cima. Quando eu falei para os senhoritos que era muito improvável que a Nasdaq continuasse sangrando, é porque tem que haver algum nível de proporcionalidade entre o endividamento norte-americano e o tamanho do market cap dessas corporações, que em última análise
É o que em última análise é o que vai pagar, bancar o endividamento público soberano norte-americano. Quando eu falo para os senhores que os Estados Unidos já gastam por ano a metade do PIB, o PIB é toda a riqueza que uma nação consegue produzir em um ano. O gasto público norte-americano já está em quase 50% do PIB. Então, gente, como eles têm que rolar mais 9 trilhões de dólares só em 2025, dessa montanha de endividamento que foi para 40 trilhões, vocês não tenham dúvidas de que eles não podem deixar a Nasdaq minguar muito mais do que já mingou. Então, quando eu falei para os senhores que a Nasdaq já tendo caído quase 16%, 15 ponto alguma coisa, e foi uma queda proporcional às últimas quedas, e como a gente está em vias de presenciar uma mega rolagem do endividamento público norte-americano, lembre-se que 2025 está vencendo 9 trilhões dessa montanha de 40 trilhões que é o endividamento norte-americano. Eles não podem deixar o market cap daquelas corporações que, em última análise, serão responsáveis pelo pagamento dessa bizarrice. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, SEC está enxergando uma mega vingança da indústria criptográfica sem precedentes. Gente, todos os ex-funcionários da SEC, que basicamente foram demitidos na esteira da demissão do Gary Gensler, não conseguem arranjar emprego em lugar nenhum. O CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, basicamente disse que nem escritórios de advocacia estão contratando ex-funcionários da SEC envolvidos na mega repressão contra a indústria criptográfica. Basicamente, há um consenso dentro da SEC hoje, um consenso brutal. Eles nunca imaginaram a força da comunidade criptográfica e o quão unida ela é. Basicamente, todos os ex-funcionários envolvidos na operação Choke Point 2.0, que perseguiu a indústria criptográfica, que entrou com a ação SEC versus Ripple nos tribunais federais norte-americanos, entrou com ação civil e criminal contra a Binance e o CZ, desbancarizou boa parte da indústria criptográfica, expulsou a maior emissora de stablecoin do mundo, a Tether, da jurisdição norte-americana. Enfim, basicamente eles criaram uma blacklist e todos os ex-funcionários da SEC envolvidos na perseguição à indústria criptográfica não conseguem emprego nem de estagiário em escritório de advocacia. É bizarra a força da indústria criptográfica. Bitcoin emite um sinal de reversão brutal em meio à diminuição da pressão de venda. Eu já tinha reportado esse sinal de botão de reversão, que basicamente são fundos descendentes desenhados pelos candles de cotação com fundos ascendentes no RSI estocástico. Eu vou repetir. Quando os fundos de cotação, ou seja, nos candles regulares de preço, começam a se desdobrar de forma descendente e os fundos no RSI estocástico, que é um oscilador, eles começam a se desdobrar de forma ascendente, esse é um claro sinal de fundo. Olha aqui, os fundos, isso aconteceu, isso acontece, é muito raro esse padrão não se confirmar como um padrão de fundo. Ou seja, fundo de reversão de tendência. Aqui, ó, fundos descendentes com RSI estocástico formando fundos ascendentes, ó. Houve uma clara reversão de tendência aqui em 2023 também, ó. Fundos descendentes cotacionais com fundos descendentes cotacionais com fundos ascendentes no oscilador RSI estocástico, ó. Houve uma clara reversão de tendência e isso é um padrão que se repetiu agora. É muito provável que a BTC já tenha desenhado o fundo correcional dessa história. E a MicroStrategy de Michael Saylor, que hoje se chama Strategy, promoveu a menor compra já registrada de BTC na história. O Michael Saylor comprou míseras 130 BTCs por 10,7 milhões de dólares. Devia estar sobrando algum trocado lá no caixa da Strategy, que é o novo nome da MicroStrategy. Mas a verdade é que o Michael Saylor nunca comprou
em favor dessa corporação de capital aberto, a Strategy, um volume tão pequeno de BTC, mas enfim, ele colocou lá no rastreador de compra de BTC da Strategy, mas ele reportou que sempre que há qualquer disponibilidade de caixa, eles compram BTC. Ainda na seara fática, com a chegada de Dan Bongino no cargo de número 2 do FBI, a gestão do Donald Trump nitidamente politizou o FBI. Para quem não sabe, o Dan Bongino é um ex-agente secreto que serviu lá na gestão do George W. Bush. Depois ele largou o serviço secreto. Antes ele era policial de Nova York e depois virou agente secreto na gestão do George W. Bush. Depois ele ficou 15 anos tocando um podcast. Um influencer, considerado um influencer de teorias conspiratórias, e agora ele foi nomeado pelo Donald Trump para ser o número 2 do FBI. Alguns democratas estão dizendo que ele está assumindo esse cargo no FBI para comandar mais ou menos 38 mil agentes para perseguir quem promoveu aquela caça às bruxas contra o Donald Trump. Vocês lembram que houve uma operação lá em Mar-a-Lago com um monte de agentes do FBI entrando com um coletinho, promovendo uma busca e apreensão, entrando lá no closet da Melania? Enfim, basicamente, resumindo em miúdos, o Donald Trump nomeou esse podcaster Dan Bongino para promover uma vendetta. Agora, é impressionante a velocidade da politização das instituições norte-americanas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Trump, na esteira da nomeação do Bongino para o cargo de número 2 do FBI, disse que são nulos os perdões assinados por Joe Biden. Joe Biden assinou um perdão um pouco vago para basicamente concedendo uma clemência irrestrita a todos aqueles envolvidos justamente nessas operações de caça às bruxas que o FBI promoveu contra o Donald Trump e sua família. Agora o Trump está ameaçando assinar um decreto dizendo que o caráter abstrato e vago desses perdões do Joe Biden os tornariam nulos. Gente, se houve realmente uma caça às bruxas contra o Donald Trump e sua família, agora essa contra-caça às bruxas não vai render bons frutos. O uso político das instituições norte-americanas não vai acabar bem. É inacreditável a velocidade com que as instituições norte-americanas vão se latinizando, né? Qualquer semelhança com a América Latina talvez não seja mera coincidência. E o Donald Trump disse que ele e o Putin estão discutindo detalhes finais, aparando arestas finais para pôr fim à guerra russo-ucraniana. Segundo essa declaração do Trump, eles estariam agora discutindo quem vai controlar a usina nuclear de Zaporizhzhia, que ficou ali no meio do fronte de guerra e agora está sendo disputada nos termos desse acordo de cessar-fogo. Gente, não importa. É muito provável que essa usina nuclear acabe nas mãos dos russos, porque afinal foram eles que construíram lá na era soviética. Para quem não sabe, é porque as pessoas têm memória curta. Quando a União Soviética, a cortina de ferro caiu e basicamente a União Soviética deixou de existir, a Ucrânia tinha mais ou menos 500 ou 600 ogivas nucleares, ou até um pouco mais. E a França, o Reino Unido e os Estados Unidos convenceram o governo da Ucrânia, da época, a devolver as ogivas nucleares. A Ucrânia era a terceira maior potência nuclear do mundo. Só para vocês terem uma ideia. Só quem tem mais de 1.000 ogivas nucleares são Estados Unidos e Rússia. A China deve ter umas 400 ou 500 ogivas nucleares. O Reino Unido talvez não tenha nem 100, no máximo 150. A França, se tiver 50 ogivas nucleares, é muita coisa. Israel talvez tenha umas 50 ogivas nucleares.
Agora, a Ucrânia era a terceira maior potência nuclear do planeta. E eu me lembro como se fosse hoje. O governo francês, o Reino Unido, os americanos foram lá, apertaram a mão lá dos dirigentes ucranianos, dos governantes ucranianos da época e basicamente prometeram proteção, apoio, se eles devolvessem as ogivas nucleares, porque a Europa e os Estados Unidos não estavam preparados para que um país corrupto igual a Ucrânia tivesse essa quantidade bizarra de ogivas nucleares. E o que eles fizeram? Ah, não, tudo bem, vocês vão me proteger. Devolveram as 1.000 ogivas nucleares para os russos. O que aconteceu? Em 2014, a Crimeia foi invadida, a Ucrânia perdeu a Crimeia, e em 2022 e 2023, a Rússia invadiu a Ucrânia e está quase cortando o território ao meio. Ou seja, aquela promessa das forças ocidentais de defender a Ucrânia ficou tudo ao vento, ao léu. Na época ninguém assinou nada. Teve um protocolo que foi assinado, mas não era um tratado de defesa mútua. Enfim, resumindo a história. A Ucrânia hoje está numa situação ridícula. Vocês podem ter certeza que se a Ucrânia tivesse aquelas ogivas nucleares, ela não seria invadida dessa forma ridícula e bizarra com que ela foi invadida. Agora, a Ucrânia vai ter que perder pelo menos 1/3 do território, se não é que não vai perder mais. Os Estados Unidos agora vão ficar com uma usina nuclear. Provavelmente essa usina de Zaporizhzhia vai acabar na mão dos americanos ou dos russos. Provavelmente os russos e americanos vão dividir essa usina nuclear. Enfim, tudo vai ficar o dito pelo não dito. Ninguém mais lembra daquela pressão do Ocidente para que a Ucrânia devolvesse as ogivas. Gente, nesse mundo apocalíptico Mad Max que está prestes a presenciar cheiro de flores e som de violinos, não esperem a guerra russo-ucraniana terminar para vocês aportarem nas melhores altcoins. O mercado obrigacionista russo está voltando para o game. A faixa de Gaza está prestes a virar um campo de golfe, uma riviera do Oriente Médio. Vocês vão deixar que o mundo volte a ter a paz reinante, não sei se transitória ou não, para aportar na BTC? Se isso acontecer, facilmente vocês vão pagar 250 ou 300 mil dólares por cada BTC. Gente, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Vejam o que está acontecendo com o mundo TradeFi. A única coisa que não está subindo hoje são as 7 magníficas, mas vocês podem ter certeza que elas vão voltar a ganhar tração. E quando isso acontecer, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados nas melhores altcoins. Tem muita coisa acontecendo e vocês não encontrarão uma janela temporal adequada para reembarcar. Então eu insisto, não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.